Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, na aula passada nós estávamos estudando variações linguísticas. Hoje eu trouxe alguns exemplos e análises para a gente fixar direitinho esse conteúdo. Vamos relembrar e recapitular o assunto da aula passada. Não há uma única maneira de expressar-se, ou seja, a língua ela é mutável, certo? Ela vai avançando conforme ao desenvolvimento tanto tecnológico quanto social, ela muda conforme os falantes mudam. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores, ou seja, eu posso ter a variação regional, a variação social, a variação estilística e também aí as diversas variações da língua que a gente viu. Posso usar a linguagem tanto formal quanto informal, certo? A língua ela deve atingir o seu objetivo comunicativo e ser compreendida. Ou seja, o objetivo principal da língua é o entendimento, é a interação entre os falantes de uma mesma comunidade ou não. Então, se a língua ela cumpre esse propósito, ela está correta de acordo com a sociolinguística. O preconceito linguístico ele não deve ser reproduzido e alimentado. Isso significa que desvalorizar uma pessoa por questão da sua linguagem, pela forma como ela fala, é um preconceito que não deve ser mantido, certo? A gente deve ir quebrando essa barreira que a gente tem com a nossa linguagem e a linguagem das outras pessoas. Bom, eu trouxe aqui algumas análises para vocês verem. Primeiro, uma reportagem aí do G-Show que diz: médico debocha de paciente na internet. Não existe pneumonia. Nesse caso aqui, a vítima estava acompanhada do seu sobrinho em uma consulta, e aí a vítima é um mecânico que parou de estudar no segundo ano do ensino fundamental, porque não tinha condições de cuidar do seu sobrinho e estudar ao mesmo tempo. Na consulta, ele fala esse termo pneumonia e também raio-x. O médico vai e escreve na prescrição médica: não existe pneumonia, e posta na internet. Vocês viram que ele teve aí um preconceito linguístico e não analisou os fatores exteriores, ou seja, o contexto daquela pessoa, daquele paciente apresentar aquele tipo de linguagem. E para vocês verem que é um crime, ele foi afastado aí do setor onde ele trabalhava, certo? Eu trouxe outra tirinha aqui também do personagem Chico Bento na escola. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber. Você também fez prova? Isso é lá português que se fale, já pro castigo. Mas e amanhã quero você o fino no português. Vocês vejam que o personagem de Chico César, ele é bem característico por ter uma linguagem mais caipira, certo? Ele utiliza dessa linguagem na sala de aula, levando o seu contexto regional. A professora aí, ela está ensinando realmente a gramática normativa, mas não há entre eles aí o entendimento, porque Chico, ele não entende o que ela quer saber quando ela corrige ele, certo? Então, ela deveria explicar o que ela está dizendo antes de mandar ele para o castigo ou as outras atribulações que ela faz durante a linguagem aí. Nós temos aí outro exemplo de preconceito linguístico. Bom, vocês viram que a língua ela precisa cumprir o seu propósito comunicativo, certo? Nessa primeira tirinha aqui desse exemplo, nós não temos ele não cumpre esse propósito comunicativo. Vejam só, ambos têm uma linguagem caipira, uma linguagem regionalista. O problema não está aí. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Ou seja, o personagem número 1 pergunta ao outro se ele está firme, de firmeza, tá tudo bem, tá tudo legal. E o outro não entende isso no momento. Ele entende que o outro personagem está perguntando se ele está assistindo a um filme, porque é comum a troca do R pelo L nessa região. E ele vai e responde que não, ele está assistindo futebol. Não ocorreu aí a comunicação válida entre eles, certo? Entre falante e ouvinte, porque um estava em um assunto e o outro entendeu outra coisa. Bom, então a linguagem aí ela não cumpriu o seu propósito comunicativo. Nessa outra imagem eu trouxe apenas para vocês verem os dialetos das regiões, que são diferentes, certo? Dialetos são o linguajar próprio daquela região, daquele povo.
É importante vocês não confundirem dialeto com gírias. Vejam os dialetos. Bate, questões também do sotaque, da pronúncia, do jeito que os falantes daquela região utilizam, certo? Mas no caso das gírias, as gírias diz respeito apenas a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, se eu estou falando sobre o grupo de capoeiristas, eles falam o termo meia-lua. Nós que não somos capoeiristas não iremos entender, mas para ele é um movimento da capoeira. Um grupo de futebol que fala carrinho, para eles carrinho é podemos dizer, uma habilidade própria daquele meio futebolístico. Mas para nós carrinho seria carrinho de brinquedo ou qualquer outro tipo de carrinho no diminutivo. Eu posso falar de um carro no diminutivo, certo? Mas para eles é um linguajar próprio. Para os gamers, se eu disser bot, noob, ou falar, por exemplo, expressões como ativou macro, provavelmente pessoas que não são gamers não iriam entender, mas para o meio gamer ficaria entendível. Isso são gírias de determinados grupos, certo? Bom, eu trouxe aí outra tirinha para vocês analisarem, por exemplo, que é o cartoon. O cartoon ele é bastante conhecido por ter uma linguagem mista e ele é muito comum em provas, porque apresentam tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Nesse caso, vamos analisar logo a imagem antes de nós lermos a pergunta. Nós temos aí, provavelmente na França, Paris, por causa da Torre Eiffel. E esses viajantes, eles são estrangeiros porque o personagem não está falando francês, que é a língua materna, a língua oficial da França. A gente supõe que eles sejam brasileiros por causa das cores utilizadas na camisa, o verde e o amarelo, e por eles estar falando português, certo? Vamos agora para a pergunta. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... O humor é aquela quebra de expectativa, é quando a gente espera que vai acontecer algo, mas não acontece. Vamos ver. O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Vejam que ele utiliza a localização entre aspas. Ele não quer saber a localização dele no espaço, certo? É a localização de se encontrar, porque provavelmente o personagem está perdido. Semelhança entre a língua de origem e a local. O português não é semelhante ao francês, então não é essa aí a semelhança. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Não, aí não é um problema do aparelho eletrônico, eles estão usando o aparelho com uma finalidade diferente. O GPS é para se localizar no espaço, certo? No caso deles, seria mais propício o uso aí de um Google Tradutor. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. Não, porque ele não está usando o GPS errado, como se fosse uma falha dele de não saber utilizar, apenas com a finalidade errada. Discrepância, ou seja, diferença entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Seria essa a alternativa, porque ele não está conseguindo aí dominar alguma expressão ou algo da França, do francês, certo? Então, ele deveria utilizar aí um Google Tradutor e não o GPS, como está ocorrendo na imagem. Bom, aqui eu trouxe um textinho, vou ler rapidinho para vocês. A gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Na pergunta, ele quer saber ao que se deu essa falha aí, essa mudança entre a gerente e o cliente. Vocês vejam que no começo ela está usando uma linguagem bastante informal e já para o final ela utiliza de informalidade. Ela muda o seu vocabulário a partir de uma informação que ele dá. A que se dá isso? Ao fato dela conhecer o Júlio César. O Júlio César, a gente pode supor que é um amigo dela de infância, que ela tem bastante intimidade. Então, como eu expliquei para vocês, na variação estilística, a gente muda a linguagem por parentesco, por amizade ou por situações. Nesse caso, ela mudou a linguagem por conhecer aí o cliente. Bom, eu trouxe só uma frasezinha para a gente encerrar o assunto de variação linguística. Saber utilizar a norma padrão e a linguagem culta não é ser inteligente. Inteligência é compreender e respeitar as variações da língua e conseguir comunicar-se em qualquer situação.
Ou seja, é você saber moldar a sua linguagem no ambiente em que você está, na situação em que você está e na interação que você está praticando. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.